A paz do Senhor, queridos professores. Estamos hoje com a lição de juniores, lição de número 2, iniciando o trimestre. Eu acredito que semana passada sua aula foi muito prazerosa, quando trabalhamos a história de Paulo, o encontro de Paulo com Jesus, Era Saulo e foi transformado em Paulo, teve uma mudança até de nome, de comportamento também, tornando-se seguidor de Jesus, tornando-se aquele homem que conquistou muitas nações para o reino de Deus, que fez um trabalho fantástico, mas que também de perseguidor tornou-se perseguido, sofreu muito em prol do evangelho, mas o Senhor estava com ele. E conosco também não é diferente, mesmo que a gente passe por muitos desafios pelo evangelho, levando o nosso testemunho, mas nós temos uma certeza, nós temos uma garantia: a nossa vida eterna com Cristo, Então, isso é o que basta, isso é o que nós devemos focar, que existe um lugar preparado para cada um de nós. E para mim também, para você, professor, que está aí preparando sua aula, muitas vezes passando por tantos desafios, mas o Senhor é contigo. Não desista, não pare, permaneça fiel, porque em Jesus somos mais do que vitoriosos, e essa vitória Ele já nos garante, porque somos escolhidos, somos filhos de Deus. E qual é o pai que não cuida de um filho, não é verdade? Então, olha só, hoje o tema da nossa lição é o ensino sobre a salvação. Na lição, vocês vão estudar, vão ver aquele encontro que Paulo teve com Jesus lá no caminho de Damasco, Aquele encontro que mudou a vida de Paulo. Logo no início da lição diz o seguinte: depois de encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele pregava e acreditava no poder de Deus para a salvação. Mas por que precisamos ser salvos? O que é salvação? O que fazer para nos salvar? Na carta de Paulo, que Paulo escreveu aos Romanos, com a ajuda de Técio, podemos obter resposta para essas perguntas. Em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, e como a gente é justificado pelo quê? Aqui no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 21, diz assim, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Somos justificados através de Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados pela graça de Deus, e é por isso que temos certeza da salvação. Alguém pode dizer: mas como você disse que é salvo? Você fez isso, você fez aquilo, mas o Senhor, Ele nos comprou com um preço muito grande, um preço de sangue. Foi o sangue dele, é o sangue dele quem nos dá essa garantia de vida eterna. Então, o que é que nos justifica? É a graça, é através da graça que há em Cristo Jesus. Então todos pecaram, mas o Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso para nos libertar. Mas para isso a gente precisa aceitar esse plano maravilhoso, o plano da salvação. Porque Jesus deixou o seu trono no céu, veio à terra para nos garantir, para nos dar essa certeza de vida eterna.
Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos somos pecadores, mas o Senhor nos ama. O Senhor nos ama com amor incondicional. Por isso, professor, os nossos alunos, eles precisam crer no Senhor Jesus Cristo, confiar no Senhor, porque se não tivermos fé, é impossível agradarmos a Deus. Na conversa de professor diz assim: sabemos que o maior propósito do Evangelho é anunciar a salvação que nos é concedida por meio da graça, mediante a fé em Jesus Cristo, conforme Romanos 3:24, que lemos agora há pouco. Nesse sentido, é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus acredite, creia que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não podemos ver. No versículo 6 está escrito que sem fé não podemos agradar a Deus, porque é necessário crer que Ele existe e recompensará os que procuram conhecê-lo. Assim, a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade é ensinar os juniores qual é o caminho para alcançar a salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé em Cristo é o que nos dá a certeza da salvação. Portanto, precisamos nos dedicar o nosso tempo a preparar a aula da melhor forma possível. Separar os recursos pedagógicos, que inclusive em nossos visuais, né, já traz aqui algumas imagens, e nós podemos sim utilizar, né, aqui o apóstolo Paulo anunciando em todas as cidades, né, nas sinagogas, o Evangelho de Cristo. Então a gente precisa levar isso para as nossas crianças. E qual é o objetivo da lição de hoje? É apontar o plano da salvação descrito pelo apóstolo Paulo na carta dos Romanos. O memorizando o que todos os alunos precisam saber, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. Então tem muita coisa boa para a gente explorar com os nossos alunos. É importante, já que estamos trabalhando as cartas do apóstolo Paulo, que a gente exponha mapas por onde Paulo andou na nossa sala para os nossos juniores sempre visualizarem. Então, olha, que Deus te abençoe, tenha uma excelente aula e semana que vem estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir.